Devocional diário, série Jesus orava, 6º episódio. Ore em meio às guerras. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 6º e penúltimo episódio dessa série. Impressionante como passa rápido. Se você chegou agora, volte aí os episódios anteriores. Nessa série intitulada Jesus orava. No primeiro episódio falamos sobre o hábito de Jesus de acordar às altas madrugadas para buscar locais secretos, solitários e orar ao Pai. Falamos que a autoridade de Jesus se baseava em oração, em obediência, enquanto o seu ministério terreno. No segundo episódio falamos que antes das grandes decisões, como por exemplo as escolhas dos discípulos, dos apóstolos, ele gastava muito tempo em oração. No terceiro episódio falamos que depois dos grandes eventos, como a multiplicação de pães, Jesus procurava o Pai em oração. No quarto episódio falamos que ele procurava orar com seus discípulos mais íntimos e o poder e a glória manifesta nesse ambiente. No quinto episódio, falamos que a vida de oração de Jesus inspirava os discípulos a pedir que lhes ensinassem a orar. Oração, vida, hábito de intimidade com Deus que inspira a outros. E hoje, nesse 6º episódio da série, eu quero te estimular e falar sobre oração em meio às guerras. Porque Jesus, em determinado momento da sua caminhada, ele se agonizava em luta contra os principados e potestades em oração. Quero também te lembrar que se você curte o nosso trabalho, entra lá no Valeu Demais, deixa o seu recado, deixa a sua contribuição, fortaleça a nossa equipe para que a gente continue levando essa palavra a muitos lugares. Jesus orava em meio às guerras. Ele se agonizava em luta espiritual em batalha, em um momento crucial da sua jornada. Veja que o hábito de oração de Jesus, a sua prática de oração, não era só nos bons momentos. Em momentos crônicos e críticos também. Veja comigo o Evangelho de Lucas, o capítulo 22, dos versos 39 ao 46. Jesus sai para o monte para orar. Lucas 22, 39 ao 46. E saindo foi como costumava, olha o detalhe, como costumava, era o costume de Jesus, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiam. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E posto em agonia, orava mais intensamente. Estou repetindo o versículo 44. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Como diz um amigo meu, uau! Que texto, que momento! Jesus, na sua prática de oração, como costumava, vai a um monte orar com seus discípulos, se ajoelha e ora e fala com Jesus de algo profundo. Ele não queria abrir mão do seu caminho, do seu destino em Deus, mas ele temia o pecado da humanidade que viria sobre ele e o separaria do Pai por algum instante. Contudo, ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Nesse momento, um anjo do céu vem para fortalecê-lo. Meu irmão e minha irmã, quando você está em oração, tem anjos ali te fortalecendo, saiba disso. E nesse momento ele entra em grande agonia, ele orava com mais intensidade. Nesses ambientes, os anjos do Senhor estão ali te fortalecendo. E a Bíblia diz que a agonia era tal que o suor de Jesus se tornou como gotas grandes de sangue. Que profundidade, que agonia, que luta ali contra principados e potestades. Que desafiador aquele momento. Os discípulos que oravam com Jesus não aguentaram e dormiam, desfaleceram de tristeza, de cansaço. E Jesus os encontra dormindo e fala para eles se levantarem e continuar orando.
para que eles não fossem tentados, não caíssem em tentação, não entrassem em tentação. Tudo isso acontece quando Jesus sai para orar no monte. Como você tem se comportado diante das grandes batalhas, embates, lutas, nos momentos de grande agonia? Você tem separado tempo de qualidade, lugares, ambientes de qualidade para orar também, com intensidade como Jesus? Jesus leva consigo, como era de praxe, os seus discípulos, mas eles não aguentaram, eles cederam ao cansaço, à guerra, à batalha, e Jesus perseverou com tamanha agonia, severidade, dureza, aquele momento, aquele trecho de oração, que lhes corre gotas de sangue. Seu suor se torna em sangue. Ah, meu irmão e minha irmã, quais lutas da tua vida, quais etapas, quais momentos, quais jornadas vão requerer esse mesmo nível de entrega, de profunda devoção, busca, de guerra? Eu quero te dizer que os anjos do Senhor vão estar contigo ali, fortalecendo a sua vida. Mas você precisa estar na mesma postura de Jesus. O final da história você já sabe, mas o meio dela é o que conta. Ai de nós se não fosse o final vitorioso, mas o processo para chegar a essa vitória aponta para um Jesus que não perdia tempo e ia orar diante das grandes lutas e adversidades da jornada. Quando você tem essas mesmas situações, em que pese que elas nem se comparem à prova de Jesus, mas são provas para nós e eu não menosprezo, se elas são peso para você. Pelo contrário, eu respeito isso, a sua dor. Mas a minha pergunta é, você se porta como Jesus? Deus te abençoe e até amanhã, em mais um episódio da série Jesus Orava.